A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje o Espírito Santo pediu para que eu falasse para vocês um assunto que tem entristecido muito o coração dele e pediu para eu avisar a cada um de vocês para não fazer mais isso, que é exatamente muita murmuração e muita reclamação. Se você é uma pessoa que reclama muito, que murmura muito, tome cuidado. Deus fica muito triste quando vê os seus filhos reclamando e murmurando. E aí então, ontem em comunhão com o Espírito Santo, foi formando esse encargo. Eu quero falar algumas coisas para você que está agora me assistindo e me ouvindo. Eu quero basear alguns textos, primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1, diz assim, para lembrar você e a mim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Paulo está falando lá do povo de Israel, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus, preste bem atenção, não se agradou da maioria deles. Veja, Deus não se agradou da maioria do povo lá de Israel, na época com Moisés. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tá? Então o Senhor está nos advertindo com o exemplo que aconteceu lá atrás e para nós aqui. Aí ele diz assim, olha, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. É só isso que o povo gosta de fazer, né? E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia, sabe quantos, querido? 23.000 pessoas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E aí o versículo 10, né? Nem murmureis, pare de reclamar, como algum deles murmuraram, né? E foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para nossa advertência. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus está vendo tudo, tá? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E dentro dessa situação que você está vivendo, além de ser algo que Deus está olhando e está dentro, ó Deus, da permissão e dentro das tuas forças, por mais que você ache que não só você vai ter o livramento, como você vai ter um aprendizado. Porque Deus tem me mostrado muita coisa e dito assim, olha, sempre atente para o aprendizado, o que eu estou ensinando através dessa situação. E o que Deus está te ensinando através da situação que você está passando. Então, de vez a gente olhar que Deus é poderoso, que Deus tudo pode, e que Deus tem o seu tempo, e às vezes aquilo está demorando porque você ainda não acordou, você não aprendeu, você continua teimoso, você continua pecando, você continua teimando ali naquela área.
e o Senhor já falou para você parar, para você mudar, e você continua insistindo. Então está prolongando mais essa situação. E aí o que começa? Você começa a murmurar, começa a reclamar e começa a só falar palavras de maldição. E é interessante que ontem, na comunhão com o Espírito Santo, foi falado muito forte, né? Como que nós nunca estamos contentes com nada. Nós não estamos contentes com nada. A gente reclama se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se chove muito, reclama. Se não chove, reclama porque o tempo está seco. Aí reclama porque tem um cabelo liso, quer enrolar. Reclama porque o cabelo é enrolado, quer alisar. Reclama porque é a cor da pele. Reclama porque está gordo ou está gorda. Aí faz uma dieta, não quero isso, quero aquilo. Aí reclama porque o carro já está velho, quer um carro novo. Compra um carro novo, quer outro melhor. Reclama porque precisa de uma casa melhor. E nós reclamamos de tudo. E isso, queridos, tem chegado aos ouvidos de Deus. E sabe quem está contente com toda essa reclamação? É os demônios, é o diabo. Mas Deus fica muito triste em ver que seus filhos, estou falando aqui dos filhos de Deus, tá? Como que reclama. E queridos, o pai fica muito triste, porque o pai é o mais interessado, acredite, em dar o melhor e favorecer cada vez mais a nós em tudo aquilo que precisamos. Mas não adianta o pai fazer algo se você não aprender o porquê, se você não entender o porquê. Porque, amados, tanto os demônios como Deus, e acho que você também sabe, é bom lembrar, tudo que nós adquirimos nesse mundo, nós não vamos levar nada. Você sabe o que os demônios falam para mim aqui, dão risada, ele fala assim, olha, para mim não interessa, eles querem carro, eles querem, eu até dou para eles, para aqueles que fazem pacto com o inimigo. Para mim não interessa o quanto ele bebe, o quanto que ele come, o que ele veste. Vocês ficam correndo atrás de tudo isso daí? Vai morrer, vai destruir, vai acabar com tudo, não vai levar nada. Nem nós vamos pegar isso daí, nem os demônios. Mas os demônios falam assim, nós só estamos interessados nas almas, porque a alma é eterna. E nós queremos levar o máximo possível de pessoas para o inferno e para o lago de fogo. E Deus, amado, Ele não quer que eu e você vá para a condenação. Deus quer que a gente reine com Ele aqui, seja salvo e reine com Ele também na eternidade, quando Ele voltar. E aí, amado, quando a gente fica nervoso, ou seja, começa a reclamar porque as coisas não dão certo e não entende o propósito de Deus, não entende o tempo de Deus e não somos agradecidos até por o que já temos, porque a gente nunca está contente com o que tem, essa é a grande verdade. Para e pensa, por que você reclama tanto? Olha aí o que você reclama. Sabe, às vezes reclama da comida, e tem gente que nem tem o que comer. Reclama às vezes de um lugar que você tem um teto, uma cama, e tem gente que está morando na rua. Queridos, sempre vai haver pessoas que têm mais do que nós e que têm menos do que nós. Mas é interessante, os que têm menos, e você aqui e eu, e os que têm mais, todo mundo reclama. Ninguém está contente com nada. Mas por quê? Porque precisa entender que Deus é tudo para nós. E aí então a gente começa a reclamar e começa a vir um monte de maldição, tá? Foi falado muito forte ontem na comunhão que você é tudo aquilo que você fala. E o próprio Jesus diz, né? O que contamina não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Por quê? Porque o problema está no coração. E aí vocês sabiam que cada reclamação são palavras soltas. E essas palavras têm poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. E sempre quando você reclama, você está amaldiçoando. E os demônios estão lá falando, ó Deus, estão reclamando do Senhor. Porque o Senhor dá sol, eles reclamam. O Senhor dá frio, eles reclamam. O Senhor dá chuva, eles reclamam. Se não dá chuva, reclama. Então é como se dissesse, Deus está fazendo as coisas erradas. Quer dizer, pensa Deus ouvindo todo o planeta Terra a reclamação. Até o Espírito Santo falou assim, tenta se colocar no meu lugar, pelo menos 10 minutos, para ouvir toda a reclamação do mundo inteiro. Eu falei, Senhor,
Às vezes eu fico 1 minuto com alguém reclamando do meu lado, eu não aguento, eu falo, para de reclamar, porque eu não gosto de gente que fica reclamando do meu lado. E aí nós começamos a falar palavras que não deve, e olha o que acontece. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim, ó, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, quando você está naquele clima de reclamação, para e pensa. Faz uma gravação de você, entendeu? Grava você reclamando. Nem você vai se suportar quando você se assistir. Agora, para e pensa, meu amado, você está com Deus dentro de você. Está reclamando por causa de quê? Porque às vezes você está cobiçando o que outro tem, está olhando o que outro tem que você não tem. Então, o que será mesmo que está no seu coração? Eu não quero aqui alongar muito esse vídeo, mas a palavra de Deus diz o seguinte, em tudo dai graças. Tá? Repete aí comigo, ó. Em tudo dai graças. Quando você aprender a dar graças a Deus em tudo, então, querido, sua vida vai começar a mudar. Mas se você continuar reclamando, só reclama, só reclama, só reclama, pode ter certeza que muita maldição está saindo da sua boca. Além de prejudicar a você mesmo, você está prejudicando as pessoas que estão à sua volta e que estão ouvindo isso, tá? Se você é pai, seus filhos estão te ouvindo, está transmitindo isso para os filhos. E assim, com todas as pessoas que estão à sua volta. Então aqui fica aqui esse aviso, meu amado, fica aqui esse alerta, sabe? Deus fica muito triste com gente que reclama. Seja mais agradecido, tá? Eu sei... Engasguei aqui. Eu sei que a situação não é fácil. Eu sei que tem muitas coisas que a gente, às vezes, não compreende. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Deus não é culpado de nada. Sabe? Se estamos passando por algo, pode ter certeza que existe um motivo. E Deus quer te ajudar. Mas você precisa aprender. Porque se Deus simplesmente remover o obstáculo, remover a pedra, ou Deus simplesmente tirar aquilo do seu caminho, e você não aprender nada, o que adiantou? O que mais importa para Deus é o aprendizado. É o que Ele quer te ensinar através da situação em que você está passando. Ele quer ver o quanto que você confia nele e o quanto que você o ama, independentemente daquilo que Ele pode dar ou não. Ok? Então ore ao Senhor, seja mais agradecido, tire toda a palavra frívola do seu coração e pare de reclamar. Quanto mais você reclama, mais você dá lugar ao diabo. Mas quanto mais você agradece, mais você dá lugar a Deus a agir na sua vida de uma forma muito mais rápida. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, divulgue essa mensagem. Aqui na descrição tem todos os meus dados, né, tem meu contato. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Continue orando por esse ministério e que Deus continue nos dando a sua graça e misericórdia de poder ajudar uns aos outros. Ao nome de Jesus, toda a honra e toda a glória e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, um grande abraço.